certamente do consumo do povo trabalhador e da classe média muito mais do que cobra dos ricos. E eu não tenho nada contra rico, apenas não é justo que uma diarista que está nos ouvindo usa o celular para marcar a hora para ir trabalhar, paga 40% de imposto nessa ligação. Que um trabalhador que agora está dentro do ônibus, voltando para casa com a boca amarga de não achar vaga para trabalhar, entra em casa, acende a luz, ou liga a rádio, ou liga a TV, paga 40% de imposto, sem nem saber. Enquanto isso, nas rendas superiores do Brasil, a tributação é tão baixa que não chega a 8%. Então, qual é o milagre? O milagre é diminuir as incidências, ou seja, o peso dos tributos sobre as classes mais pobres e aumentar, está bem escritinho lá, aumentar os impostos sobre os mais ricos. Não é por nenhum tipo de perversão. O Brasil precisa se unir, mas o justo, no nosso caso, que temos a sociedade de pior concentração de renda do mundo, é você iniciar uma tributação sobre lucros e dividendos. O brasileiro está nos ouvindo. Só o Brasil e um pequeníssimo país da Europa Oriental chamado Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Agora... Comigo vai pagar. Segundo, a tributação sobre grandes heranças, acima de 2 milhões de reais, no mundo é de 29% alíquota. Nos Estados Unidos, um país capitalista, a 45% na Europa. No Brasil é 4%, meu irmão. Comigo vai mudar. As grandes heranças, a classe média fique tranquila. Quem tem aí um apartamentinho, um carro, fique tranquilo, não precisa mais cobrar nada. Mas acima de 2 milhões de patrimônio, nós vamos fazer uma escala mais progressiva. Aí é possível você, em 24 meses, superar o desequilíbrio da conta. Por quê? Porque eu vou arrecadar 70 bilhões com um, 40 bilhões com outro, e vou passar o pente fino em 354 bilhões de reais de renúncia fiscal. Então, veja bem, enquanto está faltando dinheiro para a saúde do povo, para a segurança do povo, para a educação do povo, o governo brasileiro deu ao empresariado 350 bilhões e 4 bilhões por ano de dispensa de imposto. Acabar com o refis? O refis no meu governo não haverá nenhum. Só vai haver o programa Nome Limpo, que é para ajudar, via crédito, a limpar o nome dos 63 milhões de brasileiros que hoje estão humilhados no SPC. E o enxugamento da máquina, candidato? O senhor acha que hoje o governo federal tem o tamanho adequado para o Brasil? Não. O seu programa de governo ele fala em redefinição dos ministérios, mas ele não deixa claro se é uma redução dessas pastas e cargos. A pasta serve como exemplo, e o exemplo não é desimportante. É muito importante, você não pode pedir sacrifício, você está na gastança. E eu sou assim, um cara de uma vida já um pouco extensa, eu não tenho direito de aparecer como novidade. Novidade é o programa. Mas eu fui ministro da Fazenda. Eu não tenho um dia em que eu tenha gasto mais do que arrecadei. Fui o maior sobra de dinheiro da história do Brasil, eu quando ministro da Fazenda. Eu fui governador do 8º estado brasileiro. Fui ao mercado e comprei, com 15 anos de antecedência, 100% da dívida em títulos do Ceará. Com 15 anos antes de vencer. Só para proteger o meu estado dessa loucura da taxa de juros que está quebrando as empresas e as famílias no Brasil. Fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, que é Fortaleza, não tem um dia que eu tenho gasto mais do que arrecadei. Só que isso a gente faz olhando as coisas com severidade. Então, vamos lá. Tem gordura na administração pública brasileira? Tem. Você tem hoje paralelismo, né? Ministério não sei de quê e agência não sei de quê. Duplicidade. 1000 aberrações. Né? O judiciário acaba de se atribuir novos aumentos numa hora dessa de sacrifício para todo mundo e eu vou para cima, com a mesma tradição de severidade com que eu, por exemplo, não aceitei receber as pensões que eu teria direito. Eu, só para o brasileiro que está nos ouvindo, tinha o direito, pelas imoralidades brasileiras, tinha o direito de receber hoje 3 pensões, ex-governador, ex-prefeito e ex-ministro. Nunca aceitei receber essas imoralidades e só estou contando isso agora para ter moral, né, para partir para cima do Temer e sua banda e dizer que não dá para fazer ajuste em cima dos mais pobres do nosso país. Pois bem, quando a gente olha essa questão, a gente vai achar muitos tostões aí que acaba somando bilhões, mas não alimentemos ilusão. O Brasil tem menos médico do que precisamos. Sabe quantos pediatras existem homologados hoje no Brasil, meu irmão? 207 milhões de pessoas, 3 milhões de bebês nascem por ano, nós temos 3 mil pediatras. 3 milzinho, ó. Não é possível fazer saúde materna e infantil sem pediatra. Então, as Forças Armadas do Brasil, elas já são menores do que os países de porte intermediário. E sem defesa, um país não manda no seu próprio nariz. São questões complexas de inteligência, de sofisticação tecnológica, de guerra eletrônica, de guerra híbrida.
uma série de novidades que nem sequer nós temos dado ao nosso povo o direito de conhecer, mas está aí o mundo convulsionado e o Brasil não pode deixar de ter. O Brasil tem menos vaga por aluno em universidade do que a Colômbia. A Colômbia dá para o garoto de 18 a 25 anos colombiano, 42 de cada 100 tem vaga na universidade. O Brasil só dá vaga para 20. Então, veja bem, quando a gente pesar e medir, essa papo furado, a Amoedo teve aqui ontem, tal de diminuir Estado, uma conversa mole zero, nunca administrou um pé de bodega, nunca produziu um pé de alface, nunca produziu uma arruela, não sabe o que é produzir, vive de renda e dana-se a falar das coisas como se fosse o céu perto. Né? Não é falando mal de ninguém, Já que a não. gente está falando de tamanho de Estado, tem um ouvinte querendo saber sua opinião nessa linha, né, Anita Efraim? Isso mesmo, Ellen. Candidato, o Diego de Alto Longá, no Piauí, pergunta o que você pensa sobre os bancos estatais, como você vê a participação, o papel dessas empresas no seu futuro governo. Veja, meu conterrâneo piauiense, gente querida, o Brasil é o país mais imprudente, sob o ponto de vista dos seus governantes, que existe no mundo. Nos Estados Unidos, tem hoje 5 mil bancos disputando com clientes. 5 mil bancos. É um país um pouquinho maior do que o Brasil. É um terço maior do que o Brasil. Tem 5 mil bancos, né, diminuindo a tarifa, procurando caçar o freguês para o cheque especial com juro mais baixo, competindo. Sabe o que é que nós deixamos acontecer no Brasil nos últimos 15 anos? Concentramos 85% de todas as transações financeiras no egoísmo e na goela sem fundo de 5 bancos, dos quais 2 públicos, que sentam nos jantares do baronato e combinam. Aí, não, está exagerando? Não, olha aqui. A economia agrícola brasileira está caindo 3% esse ano. A economia industrial está indo para o vinagre. A construção civil está com 40% de capacidade instalada. Ou seja, a economia real e o nosso povo desempregado. Portanto, os bancos deviam estar sofrendo. Sabe quanto foi o lucro dos bancos, desses 5 bancos, nesse semestre que terminou em julho? 41 bilhões com B de bola e 600 milhões de reais. Do semestre. No segundo semestre, lá vem outro tanto, nós estamos falando de 82 bilhões de reais. Se não tem inflação, meu irmão, esse dinheiro é que está faltando aí no teu bolso. Mas e aí os bancos públicos? Os bancos públicos, no primeiro dia do meu governo, passarão a competir. Passaram a disputar Continuarão clientes. a ser públicos. Eles continuarão a ser públicos, naturalmente. Ai de nós se permitirmos que isso seja privatizado e entregue a esse Serão cartel. menos independentes, candidato? Não, eles serão guiados estrategicamente pelo meu governo, mas cada um deles terá, com administração profissional, técnica, vou recrutar gente dos próprios quadros profissionais dos bancos, né? Mas eles terão um manual, não é, de metas, objetivos e procedimentos. De maneira que qualquer pessoa que quiser controlar o que está sendo feito para administrar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o nosso banco lá do Sul, Banrisul. o BASA, o Banrisul, o BASA na Amazônia, pode ter acesso a esse manualzinho de governança corporativa. Vamos ao Rio de Janeiro com Bruno Matos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Bruno. Vamos falar sobre segurança pública? Bom, bom. estou falando aqui do Rio de Janeiro. Hoje morreu o 3º militar. Foi ferido na segunda-feira numa mega operação com mais de 4 mil militares das forças de segurança em favelas da zona norte da cidade. Bom, quando o senhor fala de combate direto ao crime organizado, você já disse que propõe isso que comece aqui no Rio de Janeiro e se estenda para os outros estados posteriormente. Tendo isso como base, a solução para a segurança no Rio passa, então, pelo governo federal. O que o senhor pensa da intervenção e qual o remédio para a questão da violência aqui no Brasil? A intervenção, e a minha opinião, foi dada lá atrás, quando todo mundo, desesperado e com medo, queria bater palmas. Eu quis avisar as pessoas de que não é assim que se faz. E agora estão aí mais 3 famílias brasileiras enlutadas, chorando pela morte de 3 jovens membros das Forças Armadas que nunca foram treinados para esse tipo de serviço. Temos que tributar essas mortes aos irresponsáveis que comandam a política brasileira, aos demagogos que sabem que o povo está com medo e querem fazer respostas toscas como essas que nós estamos assistindo, seja do governo Temer, seja de alguns candidatos como o Bolsonaro, não há razão nenhuma para a gente não falar claro, até porque eu não estou falando pessoalmente de ninguém. Não é? A segurança pública é um fenômeno muito diferente das Forças Armadas. As Forças Armadas são treinadas para matar frontalmente o inimigo. O exemplo prático, para quem conhece esse assunto, é a mesma cena. Vamos supor, todos nós juntos agora, que uma criança passe com um fuzil AR-15 no morro. Um soldado da PM ou um policial civil tem que apreender a criança e descobrir, para formar eventualmente a sua culpa,
o que aconteceu para aquela situação de ameaça potencial ter visto. E ele pode ouvir que a criança vinha passando, um traficante com medo da polícia jogou o fuzil na lata do lixo e a criança, vendo televisão, achou que aquilo era um brinquedo, pegou e correu para casa para mostrar para a mãe. Isso é um caso clássico. Pois bem, um soldado do Exército, vendo uma criança com um fuzil potencialmente numa situação hostil, o Bolsonaro está falando com clareza, porque é do treinamento dele, está obrigado ao tiro letal, ou seja, tem que atirar sem conversar na cabeça da criança. É uma diferença brutal e nós não podemos trazer para o Brasil. Bem, vamos falar claro aqui. Vamos lá. O Bolsonaro é capitão do Exército. Capitão do Exército. Portanto, foi treinado numa academia de alto nível, a Academia Militar das Agulhas Negras, a usar arma. Ele sabe atirar num canhão, ele sabe usar uma espingarda, ele sabe usar uma metralhadora, ele sabe usar uma pistola. E ele, como reformado do Exército, como capitão, ele portava uma pistola Glock, que é uma pistola letal feita em Israel, que não é a arma do Exército. Uma pistola Glock, deve custar uns R$8.000. Ele andava com ela no coldre aqui. Recentemente, quer dizer, um outro dia, ele foi assaltado no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o assaltante tem o fator surpresa. Então, na hora que chegou lá, perdeu o Playboy. Entrega aqui a arma, entrega a carteira. E bota lá o sinal que ele faz para ensinar a meninada com o dedão assim. E ele o que faz com a Glock, com a pistola letal? Docemente, como tinha que fazer para proteger sua vida, entrega a pistola para o bandido. Então, veja, meu irmão, você que está zangado, e com toda razão, você que está aborrecido, você que está frustrado, eles sabem disso, os políticos, os demagogos, que nunca deram um dia de serviço para resolver nada, e que chega num debate desse, simplifica tudo. Então, veja bem, se um capitão do Exército, treinado na mais sofisticada academia do mundo, pelo fator surpresa, entrega a pistola para um bandido, o que vai acontecer com a nossa gente, com as famílias brasileiras? Você imagina a senhora, por exemplo, que está muito justamente, o Brasil teve 60 mil estupros, 63.800 homicídios. Então, tá bom, vamos armar todo mundo. Aí, resultado, dentro do ônibus, cidadã indo para o trabalho. Aparece um bandido, 4 pessoas tiram o revólver, dando a se atirar dentro de um ônibus. Quantos inocentes vão morrer? Isto é uma aberração. E não é possível a gente deixar mais que político fique explorando o sofrimento do povo, o medo justo que o povo tem, a raiva que o povo tem da nossa incapacidade de resolver com esse tipo de mistificação. O que resolve isso? No mundo inteiro não é aparato, é inteligência, tecnologia, mapear a cabeça do crime organizado, cortá-lo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu vou começar assim. Toda a cabeça do Comando Vermelho, lá do Rio, toda a cabeça do PCC aqui de São Paulo, eu vou logo dando o nome aos bois, vai tudinho para presídio federal, incomunicável, se eu for presidente da República. 30 minutos, então, candidato. A gente encerra aqui a nossa entrevista de hoje com o candidato Ciro Gomes, do PDT, que, então, hoje fez aqui as suas considerações, agora você conversou conosco, suas considerações finais, então, muito obrigado a vocês, não vou perder a disciplina, não. Muito obrigado e obrigado especialmente por perguntar coisas que interessam ao nosso povo. Parabéns a vocês. Agradeço também a nossa bancada de entrevistadores, Murilo Ramos, da Coluna Expresso, Luiz Nascimento, da Rádio CBN, Leopoldo Rosa, nosso coordenador de jornalismo. Nós faremos agora um breve intervalo, são 5h33. Redação Globo, com Rosana Jatobá. Redação Globo. Descubra as fragrâncias mais poderosas e ousadas da Natura. A casa de perfumaria do Brasil. Ilia Secreto, Unascensis e Essencial Exclusivo. Fragrâncias intensas e fortes até o fim. Me deixe encantar até o fim. Procure uma consultora ou acesse natura.com.br. Natura. Fato ou fake? Se aconteceu de verdade, acredite, é fato. Se é mentira, não compartilhe, é fake. Mas com tanta informação, como separar o fato do fake? O jornalismo tá aí para isso, para conferir, checar e levar até você apenas a verdade. Levar só o que de fato é fato e nunca o que de fato é fake. Jornalismo é isso. A gente duvida, a gente confere, a gente informa. Fato ou fake? É jornalismo para o fake não virar news. Momento Criança Esperança, com Evelyn Moraes.
O Criança Esperança começou com 4 mobilizadores, personalidades que visitaram projetos sociais em vários lugares do Brasil. Neste ano, outros 26 colaboradores se juntaram a Lázaro Ramos, Flávio Canto e Dira Paz. A atriz Leandra Leal, que também é veterana do projeto, explica que muito mais do que doar, o objetivo da campanha é ampliar a rede de mobilização. Eu acho que, além de uma campanha que tem uma finalização concreta de arrecadação de recursos para os projetos sociais, o Criança Esperança também é uma plataforma de mobilização. E eu acho que ter mais mobilizadores no time fortalece essa característica. A gente tem mais braços, mais opiniões, mais pontos de vista sobre esse projeto. Acesse criançaesperança.com.br para doar qualquer valor. Criança Esperança e Rádio Globo, mostrando que a sua esperança não está sozinha. Para quem é bom de orelha. Redação Globo. Giro de informação da sua cidade e do país. Redação Globo. 5h35. 5h35, seguimos aqui no Redação Globo, agora com notícias da sua cidade. Anitta Efraim nos atualiza a situação do trânsito, Anitta. Ellen, a gente tem agora, nas vias monitoradas pela CET, 85 quilômetros de lentidão na capital paulista, um índice normal pro dia e pro horário. A pior parte da cidade é a Zona Sul, que tem 28 quilômetros de lentidão agora. E a pior via, temos uma novidade, não é a Marginal Tietê, é a outra, Marginal Pinheiros, agora no sentido Castelo Branco, na pista expressa. A gente tem um pouco menos de 9 quilômetros de lentidão. Muito ruim a situação para o motorista que vai no sentido Castelo Branco pela Marginal Pinheiros. E aí a gente tem em seguida a Marginal Tietê, claro, a pior opção agora no sentido Ayrton Senna é a pista expressa. A central igualmente ruim e um pouquinho melhor, quase nada de diferença, a local. Ellen, a gente monitora aqui também como está a situação do corredor da 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, no sentido aeroporto. A gente tem 3 quilômetros de filas, enquanto no sentido Santana, 2,5 km. Paciência para o motorista agora que está nessa via, Ellen. Vai ouvindo a gente, né, Ô, Leopoldo Ellen, Rosa? Você sabe que a Anitta é uma pessoa que tem um coração muito bom. E aí você vê que quando ela dá o trânsito, ela às vezes se surpreende com o trânsito de São Paulo, né? Caramba, é a Marginal Pinheiros hoje, não é a Tietê. Hoje é o corredor Norte-Sul. Hoje é não sei o quê. A Você vê Tietê que é é típico de uma campeã. pessoa de bom coração. A gente que já tá nessa vida macaco velho, já não surpreende com mais nada. A surpresa seria não ter algum trânsito, né? Ter algum lugar...